Olha, hoje vai ser na base da reflexão, mas talvez eu te dê algumas chacoalhadas aí. Bom, esse vídeo de hoje vai para você, vai para todo mundo que não sabe ou possui uma dificuldade imensa em dizer uma palavra minúscula de 3 letras. Não. Hoje eu vou ensinar para vocês a importância de você saber dizer não para você evoluir na vida. E com aquela primeira perguntinha que eu quero fazer para vocês, né? Você já percebeu como que muitas vezes você diz sim para coisas que você não quer e você acaba, desculpa a palavra, mas você acaba se fudendo? Já parou para pensar nisso? Já parou para refletir sobre isso? A quantidade de cagadas que você assume e aí depois você fala assim, putz, velho, eu não acredito que eu, porra, por que que eu me enfiei nisso daqui? Quantas vezes isso já aconteceu com você? Tenho certeza que algumas. Comigo, nossa senhora, eu já passei por tantas que perde até a conta. E hoje eu quero falar para você a importância de você saber dizer não. E como isso, de fato, é uma chave de virada para a evolução da sua vida pessoal, profissional, de relacionamento, espiritual, o que quer que seja. Por quê? Porque você tem que dizer não para tudo na vida. Tudo. Porque se você não sabe dizer não, putz, você vai dizer sim para tanta coisa que não te presta e vai acabar atrapalhando de fato o seu desenvolvimento e a sua evolução aqui nesse planetinha chamado Terra. Então, hoje eu vou falar sobre essa parte de dizer não, como que você trabalha com isso. Talvez eu vou pensar aqui no decorrer do vídeo, se eu sentir interessante passar alguma atividade para vocês, eu vou passar, mas assim, a princípio vai ser mais um bate-papo para vocês entenderem o nível de dificuldade de dizer não e além do nível de dificuldade, o quanto isso acaba te prejudicando e o quanto que você precisa se libertar desse tipo de situação. Bom, qual é o problema, né? Muitas vezes a gente tem medo de dizer não. A gente tem medo por não, a gente tem medo pelo fato de eu vou decepcionar essa pessoa vai ficar chateada, eu vou me sentir mal, poxa, o que que vão pensar sobre mim? E às vezes a gente tem muito medo de desagradar. Às vezes a gente não consegue dizer não por culpa, por ter feito alguma coisa com alguma pessoa que a gente, nossa, você fica ou pena e aí a gente acaba dizendo sim, só para atender as expectativas do outro. Mas a verdade é a seguinte: se você não souber dizer não, você está dizendo sim para tanta coisa que não te serve e que pode te afastar daquilo que você tanto quer, que você tanto sonha, que você tanto deseja. Você já parou para pensar na quantidade de sims que você já disse e que atrapalharam de fato a sua vida? E você já parou para pensar a quantidade de nãos que você precisava dizer e que de fato iam ser importantes para a tua vida? Você já parou para pensar nisso? Por que que eu tô falando isso para você? Porque você precisa acordar para a merda da sua vida. Você precisa. Sabe por quê? Porque se você continuar dizendo sim para um monte de coisa que você não quer, você vai continuar tendo essa vida de merda, essa vida medíocre, essa vida sem resultado, essa vida na mesmice. E aí, sabe o que acontece? Você, aí que tá me assistindo, vai acabar agradando todo mundo em volta de você e o otário aí, ou a otária que tá me assistindo, vai estar tomando no Furebes e vai estar achando que tá tudo tranquilo. E não tem nada tranquilo nessa parada. Sabe por quê? Porque você tá se prejudicando, você tá se fudendo, você tá sofrendo por causa dos outros, e aí você tem que ficar pagando por isso? Pelo amor de Deus. Você não pagou, você não tá pagando pecado nenhum. O que que tá acontecendo? Então, muitas vezes você passa por esse tipo de situação porque você quer, porque você se permite e porque às vezes você tem medo de fato. E eu falo isso pra vocês de uma forma um pouco dura, de uma forma um pouco forte, porque de fato, às vezes a gente precisa tomar uma chacoalhada, a gente precisa acordar, porque eu já passei por tanta merda, por tanto problema, por tanta dificuldade, por não saber dizer não, e eu ainda passo.
mas diminui muito. E a troco de quê? Eu perdi meu tempo, eu me desvalorizei, eu me prejudiquei para fazer o outro feliz. Nem a ONG faz isso. Nenhuma ONG faz isso. Ah, Cláudio, mas a ONG não serve para ajudar? Sim, serve para ajudar, mas desde que você não se prejudique. Aí você tá fazendo o pior dos mundos, que é se prejudicar para ajudar. Aí não é legal. Então, esse ponto que eu queria deixar bem claro para você, que tá me assistindo aqui, que muitas vezes você precisa ser um pouco mais duro, você precisa ser um pouco mais forte, mais firme e dizer: não, não vai dar, não vou conseguir, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, não adianta porque não, não vai dar. Porque o não é uma ferramenta de crescimento. Dizer não não significa que você vai ser rude, que você vai ser egoísta, muito pelo contrário. Você dizer não pode ser uma ferramenta poderosíssima para o seu crescimento de vida, para você se libertar, para você se permitir fazer as coisas. A palavra não, ela ajuda a definir limites para as pessoas. Por quê? Porque muitas vezes você não impõe limites para as pessoas. E aí o que que acontece? As pessoas acabam subindo em você, se aproveitando de você. E aí nada é importante para você, porque as pessoas não se preocupam com isso. Porque as pessoas elas pensam no próprio umbigo e não estão erradas. Só que você acaba pensando demais no outro e você acaba não pensando mais em você. E você primeiro precisa pensar em você. Eu vou falar uma coisa que eu aprendi na minha vida, e eu já falei em outros vídeos, mas eu sempre gosto de repetir. Uma coisa que eu aprendi de um mestre, um sábio, um velho, que falou comigo o seguinte: Cláudio, você tem três prioridades iniciais. Primeiro você, segundo você e terceiro você. Isso não é egoísmo, isso é amor próprio. Se ferir você nesses três primeiros, você está cometendo a maior cagada da sua vida. Então você tem que se priorizar. Não é por egoísmo, mas é por autovalorização, para você crescer pessoal, de forma pessoal, profissional, espiritual, o que quer que seja. Você precisa saber impor limites para as pessoas. Então, vamos fazer uma análise aqui simples. Quando você diz não para os compromissos que não estão alinhados com os seus objetivos, você está preservando o seu tempo e a sua energia. Então, eu vou dizer não para uma festa, eu vou dizer não para encontrar alguém, eu vou dizer não para, sei lá, para algum familiar, porque tá me sugando, porque tá me atrapalhando. Quando você diz não para as expectativas externas, você está validando as suas próprias necessidades e desejos. Às vezes as pessoas esperam que você faça um curso tal, uma especialização tal, que você tome tal decisão, que você peça tal pessoa em casamento. Porra, mas e aí você? O que que você quer? O que que foi importante aqui, ó, para você? Bate no seu peito e fala assim: o que que é importante para mim? Então, para de ficar se deixando levar por opinião externa e avalia a tua própria opinião. Quando você diz não para o que não te ajuda a evoluir, você está dizendo sim para o seu crescimento. Muitas vezes a pessoa te chama para um boteco, te chama para uma conversa fiada, te chama para uma coisa fútil, inútil e banal. Quando você diz não para isso, você está dizendo sim para o seu crescimento. E, obviamente, você não está dizendo. Você não pode simplesmente dizer não pra isso e continuar na mesma merda parado sem fazer nada e ficar mexendo na rede social. Você tem que fazer alguma coisa, mas que tenha clareza daquilo que você quer na tua vida, tenha clareza para qual direção você quer seguir, qual é a tua estrela guia, para onde você está olhando e mirando. Eu, Cláudio, tenho muito claro isso na minha vida, muito claro. E eu persigo isso todo dia. Quando eu vou alcançar, eu não faço a menor ideia, mas eu tenho clareza da onde eu tô indo e e aonde eu quero chegar. Eu sei. Só que muitas vezes você não sabe, ou muitas vezes você sabe, só que você acaba deixando pra depois.
E aí depois quando? Depois quando você estiver velho e não aguentar? Depois quando você estiver sem disposição? Depois quando você tiver que outras prioridades? E aí? Esse depois vai vir quando? Quanto mais idade a gente ganha, mais responsabilidades a gente adquire, mais prioridades a gente tem. Então, o quanto antes de você começar e priorizar e ter uma estrela guia para onde você quer, se você tem um objetivo claro, você vai passar a dizer não para outras coisas. Eu não falo para você evitar aí a parte de dizer não para o que não te ajuda a evoluir, para você não sair com seus amigos, para você não jogar bola, para você não fazer, jogar um videogame, sei lá, fazer o que você quiser, o que você bem entender. Mas é você saber dizer não no momento certo, com sabedoria, porque valorizar os seus relacionamentos é fundamental para sua longevidade, para você viver mais e para você viver melhor. Só que nem tudo é baseado em socialização e coisas divertidas. Tem muitas coisas que precisam ser sérias, que vão demandar tempo, que vão demandar esforço, que você vai precisar estudar, você vai precisar se esforçar, e é isso. E eu falo pra você assim, como que a gente diz não sem culpa? É muito difícil, tá? Antes de qualquer coisa, eu não vou prometer facilidade aqui pra você, jamais. E dizer não pra mim, eu, Cláudio, tá? Eu falo como experiência minha, não é dos outros, é uma experiência minha. Pra mim, é a atividade mais difícil de ser feita de todas. É saber dizer não sem sentir culpa, sem sentir culpa, tá? E aí, você vai falar assim, tá, como que eu faço para dizer não sem sentir culpa? Eu vou te dar três dicas aqui para você conseguir fazer. Bom, eu quero que você entenda o seguinte, nem sempre vai ser possível você fazer isso, porque às vezes você vai agir muito com o coração, tá? E aqui você precisa agir muito com a razão. E, obviamente, existem casos e casos, situações e situações, você não tem que ser utilizar tudo a ferro e fogo, ser 880, tá? Então, assim, saiba dosar isso daí, tem um equilíbrio. Bom, primeiro de tudo, quando você vai dizer não com a pessoa, você precisa ser assim, é o famoso aqueles memezinho, é corte rápido com a faca. Tem que ser rápido, seja honesto e direto. Só que tem empatia. O problema do brasileiro, na verdade, assim, não é um problema, né? Mas o brasileiro, de fato, ele é uma pessoa muito empática. E a gente, às vezes, acaba sofrendo muito por negar alguma coisa. A gente, às vezes, cria uma desculpa para não dizer que não vai a algum lugar, né? E o que que você tem que fazer? É ser direto, curto e grosso. Eu falo isso para vocês porque, assim, é a melhor forma que eu achei na minha vida para conseguir dizer não de forma rápida. Então, você sempre fala, pô, não vai dar que eu vou estar ocupado. Não vai dar que eu tenha alguma coisa para fazer. Ah, mas o que que você vai fazer? Tu pode criar o que você quer fazer. Inventar que você faça aquilo. Você pode, tipo, botar na tua cara, pô, eu tenho que atender um cliente e tal. Às vezes você nem vai atender um cliente, mas você vai pra academia, que é uma parada que você se prometeu. É isso. Ninguém vai ficar te acompanhando 24 horas. Mas você tem que saber dizer não, porque aquilo é importante pra você. Seja honesto, seja direto. Por isso que eu falo pra você, tenha aquilo muito claro na tua cabeça daquilo que você quer. Quais são os seus objetivos e aquilo que você tá mirando. Porque vai ser muito mais fácil você dizer não e segurar com muito mais força e muito mais ímpeto aquilo que você precisa fazer, tá bom? Esse é o primeiro ponto. Seja honesto, direto, curto e grosso. Obviamente com empatia, não precisa, tipo, ser mal educado. Se você só falar, pô, não vai dar, eu vou estar ocupado. Não posso, não consigo, não vai dar. Então, isso é um ponto que é importante de você fazer. Segunda estratégia que eu falo pra você é o seguinte: lembre-se sempre que você dizer não, você não está dizendo não para a pessoa, você está dizendo não para a situação. Ou seja, você não vai odiar a pessoa dizendo não para ela, ela não vai se sentir mal com isso, ela não vai ficar chateada com isso, ou até ela fique, mas daqui a pouco passa. Então, assim, o não é um ato de autorrespeito. Você tem que se respeitar. Às vezes você está dizendo tantos sims que você não se respeita, você não se valoriza, você não faz as coisas para você. E aí você se machuca. Quando você diz não para os outros, às vezes você, a maioria das vezes você não machuca ninguém. E quando você diz sim para os outros, você se machuca. Então, tenha esse autorrespeito. Dizer não não tem nada a ver com a pessoa, mas tem a ver com a situação em si. Não vai rolar.
E é isso. Você não tá rejeitando a pessoa, beleza? E o terceiro ponto aqui é que você tenha clareza sobre seus objetivos e suas prioridades. Então, antes de qualquer coisa, de verdade, o que que você quer na tua vida? Por que que você quer isso? Para que que você quer isso? Ok, tá muito claro para você e tá muito nítido para você que você consegue enxergar isso com muito afinco? Começa a dizer não. Você não vai ser uma máquina de distribuir não para os outros, que é muito difícil. Mas você vai conseguir começar a dizer. Faz um aqui, outro ali. Uma atividade que eu vou passar para você básica, 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 básica. Tenta dizer um por semana. Um por semana. De alguma coisa que te consome sempre. Tenta dizer um por semana. Pô, não vai dar. Vou estar ocupado. Tenta fazer um. E a partir disso, vai fazendo outro, vai fazendo outro, e outro, e outro, e outro, e outro, e outro. E daqui a pouco você está conseguindo ter mais autorrespeito. Você começa a ter mais empatia consigo mesmo. Às vezes você tem empatia demais com o outro e você tem pouco consigo. Então, eu queria falar pra você que, assim, dizer não é um sinal de fraqueza, mas é um sinal de sabedoria. É um sinal de autoconhecimento e, além de tudo, é um sinal de autorrespeito. Você precisa passar a se respeitar mais. Quando você aprende a definir limites para as pessoas, você começa a construir uma vida com mais direção, uma vida com mais propósito, uma vida com mais vontade de ser vivida, uma vida menos presa, uma vida menos ríspida, uma vida que você não se arrependa tanto pelas coisas que você prometeu, ou que você aceitou, ou que você permitiu que você não gostaria de ter permitido. Então, saiba dizer um pouco de não. Nem que seja uma vez por semana. Faz essa atividade e depois vem aqui me contar o que que fez de diferença na tua vida, beleza? Se você gostou desse vídeo, obviamente, peço para vocês, deixa aquele joinha, deixa aquele like, curte, compartilha e comenta aqui embaixo. Você tem dificuldade de dizer não para quem ou para o quê? Tô com muita vontade de saber. Eu tenho muita dificuldade de dizer não, por exemplo, para algum familiar. Às vezes, alguns familiares me pedem algumas ajudas e eu tenho dificuldade de dizer não para eles, mas faço isso uma vez por semana, digo não, e aos poucos você vai pegando esse ritmo e essa casca dentro de você de que você vê assim, poxa, a pessoa nem morreu, ela deu o jeito dela, ela se virou do jeito dela e a vida que segue. Então, isso é muito bom e é uma libertação das amarras que ficam nas suas costas. E então, assim, se você gostou e fez sentido? Comenta aqui embaixo. Para quem que você vai dizer não ou qual é a dificuldade maior de dizer não que você tem aí, que eu quero ficar sabendo e quero poder tentar te ajudar aqui nos comentários, beleza? Então, se você gostou, likezinho, se inscreve no canal, por gentileza, e compartilha para aquela pessoa que às vezes tem uma dificuldade imensa de dizer não, beleza? Então, no mais é isso. Muitíssimo obrigado por você estar assistindo esse vídeo até o final. Espero que você tenha gostado e que tenha feito sentido para o seu sábado e que você comece a fazer isso de forma recorrente para que você alcance aquilo que você quer, se respeitando mais, se valorizando mais. Porque sim, quando você passa a fazer isso, as coisas tendem a ficar muito mais claras e muito mais prazerosas na sua vida, tá bom? Então, no mais é isso. Um beijo grande, muito sucesso, prosperidade, um ótimo final de semana e fiquem com Deus. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.